Vocês olharam a nota de vocês? Já está lá no sistema. Todo mundo beleza? Se alguém ficou sem nota, é só falar comigo. Eu posso. Vai que eu esqueci alguém. Mas está tudo aqui anotado no Word aqui. Deixa eu apresentar minha tela. Olhe lá, qualquer coisa, fala comigo. Estão vendo minha tela? Aula 13. Aplicações de derivadas. Sim. Aqui é o capítulo 4. Esse aqui é o capítulo 4. Hoje a gente vai falar do 4.1 e vamos seguindo. Hoje a gente vai falar dos valores máximos e mínimos. Quando é que uma função tem valor máximo e mínimo? Como é que acha? Quais condições para eu encontrar ela? Quais são as condições para ela existir, certo? E aí a gente vai precisar que vocês lembrem daquela definição de função contínua. O que era uma função contínua? Uma função contínua era uma função que não tinha salto, não tinha buraco. Por exemplo, uma função assim, ela é contínua. Aí eu falo em continuidade dentro de um intervalo. Daqui até aqui, essa função é contínua? Ela está toda inteirinha. Se fosse uma coisa assim, aqui, me perdoem a falta de rigor, mas aqui são os eixos coordenados. E aqui é uma função f. Se tivesse uma função, ela tem um buraquinho aqui. Tem um buraquinho aqui. Certo? Dentro desse intervalo bem aqui, ela é só esse pedaço. Aí ela é contínua. Mas quando eu olhar dentro desse pedação aqui, esse AB, ela é descontínua em 2 pontos. Certo? Aí a gente vai ter que lembrar dessas coisas. Lembrar de derivada. Derivada tá fresco, né? E aí a gente vai começar as aplicações de derivadas, né? Os valores de máximo e mínimo, quando a gente fala de aplicação de derivada, tratar de problemas de otimização são uma pauta recorrente, certo? Principalmente de gráfico. Muito possivelmente vocês vão ter muito trabalho com gráficos, certo? E é o que eu acho, né? Possivelmente, estatística, então vai mexer com gráfico, vai mexer com tabela, vai mexer com esse tipo de coisa. E aí a gente começa a olhar as aplicações por esses tipos de problema de valor máximo e mínimo para uma determinada função. Eu vou dar uma lidinha aqui, isso aqui eu recortei do livro. Algumas aplicações mais importantes do cálculo diferencial são os problemas de otimização, em que devemos encontrar uma maneira ótima, ou a melhor forma, de fazer alguma coisa. A seguir, listamos alguns problemas de otimização que resolveremos nesse capítulo. Qual é a forma de uma lata que minimiza o custo da manufatura? Qual a aceleração máxima de um ônibus espacial? Qual o raio de uma traqueia contraída que expele mais rapidamente o ar durante uma tosse? Sob que ângulo os vasos sanguíneos devem se ramificar de forma que minimizem a energia despendida pelo coração no bombeamento do sangue? Esses problemas podem ser reduzidos a encontrar valores de máximo e mínimo de uma função. Vamos primeiro explicar exatamente o que queremos dizer por esses valores máximos e mínimos. Vemos que, olhando para a figura, vamos olhar aqui para a figurinha. Deixa eu dar um zoom aqui nela. Olhando para essa figura 1, a gente tem o seguinte. A gente tem o quadriculado, aqui é o 1, né? Aqui é o 3, aqui é o 5. E o que é que a gente pode dizer sobre essa função rosa? Essa função rosa começa no 1, no ponto 1 ela tem imagem 3, aí ela cresce. Aí ela chega bem aqui em cima, nesse ponto 3 ela tem imagem 5. E é o ponto mais alto que ela atinge, aí depois ela cai. Aí bem aqui no ponto x igual a 6, y igual a 2, ela atinge o ponto mais baixo dela, certo? E depois ela começa a subir de novo. E aí, esses pontos, a gente pode olhar esses pontos do ponto mais alto, entre aspas,
seria um ponto de máximo e o ponto mais baixo seria um ponto de mínimo, certo? E aí a gente vai ter dois tipos de pontos máximos e mínimos. Existem os pontos máximos locais. Por exemplo, quando a gente estava falando agorinha, não é isso, é isso. Quando a gente estava falando agorinha de uma função contínua, né? Ela pode ser contínua em um determinado intervalo ou no domínio todo da função. Por exemplo, eu tenho uma função aqui, eixo dos x, eixo dos y, e aí eu tenho uma função, um desenho. Eu vou desenhar ela contínua, certo? Então eu vou fazer isso, pronto. Pronto. Qual é o ponto mais alto da função toda? É esse. O ponto mais baixo da função toda é esse, certo? Então, esses a gente vai chamar de mínimo e máximo absoluto, porque se a gente pegar todo o domínio da função, todo lugar onde ela toma valor, nesse eixo do x, esse aqui é o ponto mais alto e esse aqui é o ponto mais baixo. Ponto de máximo, ponto de mínimo. Mínimo. Aí a gente chama de máximo e mínimo absoluto, certo? Que nem no desenho ali, ó. No desenho, a gente tem que aquele ponto mais alto, esse, ele é um máximo absoluto. E esse ponto mais baixo, ele é um mínimo absoluto. E qual é o outro tipo, se ele não for um absoluto? O absoluto, às vezes vocês vão poder encontrar em algum outro livro ou na internet, se forem estudar, o nome global. Isso aqui, um máximo absoluto, é um máximo global. A ideia de global se refere a todo o domínio da função. Mínimo global, ou mínimo absoluto, se refere a todo o domínio da função. O que é o domínio da função, para quem não está lembrando? É os pontos em quais ela toma valores. Por exemplo, aqui é esse intervalo aqui, até bem aqui. Certo? Esses são os pontos do domínio da função. O lugar onde ela toma valores. Onde existe a f de alguém. Esses alguém são o domínio. Ok. Mas, de volta à pergunta. Se eles não forem máximos, ou se eles não forem absoluto ou global, ele pode ser local. Por exemplo, eu vou destacar uma parte do domínio desse ponto até esse. Bem aqui, então eu vou ter esse desenho aqui, né? Vou destacar o desenho. Eu vou ter essa parte do desenho. Beleza? E aí, dentro dessa parte do desenho, dentro dessa vizinhança, dentro desse destaque, vamos chamar de destaque, esse ponto bem aqui, ele é o ponto mais alto. E esse ponto bem aqui, ele é o ponto mais baixo. Ele aqui, ele é um máximo. Ele aqui, ele é um mínimo. Mínimo. Mas eles são mínimos locais. Máximos locais. Local. O fato desse aqui ser um máximo absoluto, eu vou botar ABS ou máximo global, não interfere nesse cara aqui ser um máximo local, certo? E aí, o local em que ele é máximo, você pode regular, por exemplo, se eu diminuir isso aqui, se eu botar bem aqui, aí o meu destaque muda, e meu mínimo muda. Esse pontinho aqui, se eu destacar só esse pedaço aqui, deixa eu pegar outra cor, se eu destacar só esse pedacinho aqui, aí o meu destaque muda, certo? Meu destaque mudando, meus pontos mudam. Então, o ponto de mínimo local seria esse, por exemplo. Beleza? Eu quero dizer é que o local, tá no nome, né? Ele é máximo ou mínimo local. Então, o que importa é o local onde ele é máximo ou mínimo. Esses dois aqui de fora, eles são absolutos. Absolutos. Eles não querem nem saber se aqueles ali são mínimo ou são máximo. Para eles, esses caras aqui são só pontos quaisquer. Certo? Alguma pergunta? Ficou claro? Diferença? Pega o jogo.
Bora lá. Pronto. Essa é a ideia intuitiva, primordial, do que, que são os pontos de máximo e mínimo local e global. E aí como é que eu encontro? Como é que ele é? Como é que eu acho, né? Aí a aula de hoje a gente vai trabalhar para isso. O que eu falei ali é só uma característica de desenho, é só uma noção intuitiva. A rigor, a gente pega a definição desse jeito. Definição, seja C um número do domínio, certo? Da função. A imagem do C, f de C, ele é um ponto de máximo absoluto se ele é maior ou igual que todo mundo. F de C é máximo quando ele é o maior de todos, certo? Para todo, essa simbologia aqui é para todo elemento do domínio, certo? E quando ele é mínimo absoluto, ele é menor do que todo mundo, certo? Para todo elemento do domínio. A observação, né? O absoluto muitas vezes é chamado de global, certo? E esses tipos de valores são chamados valores extremos. Pronto, valores extremos. Quando eu falar assim, o ponto C, ele é um ponto de extremo, certo? Um ponto de extremo é porque aí o F dele é máximo ou mínimo absoluto, certo? Eu vou tentar puxar da memória de vocês aqui uma coisa do ensino médio. Eu acho que os meninos mais novos vão lembrar. Quando a gente falava lá de equação de segundo grau, no ensino médio, a gente tinha duas coisas, dois pontos assim notáveis, vamos chamar de notáveis. Mas a gente tinha dois elementos de uma parábola que eles diziam muita coisa. Não sei se vocês vão lembrar. Era esse carinha aqui, que a gente chamava de x do vértice, e aqui a gente chamava de y do vértice. Isso aqui é um exemplo de ponto extremo, certo? Esse ponto, que era o ponto vértice, que a gente chamava lá de V, que ele era dado por x do vértice e y do vértice, ele é um ponto extremo, certo? E aí, lá no ensino médio tinha até um negócio, esse aqui era o ponto onde a função era mínima. E esse aqui era o ponto da função, esse aqui era o ponto para que a função seja mínima, certo? E aí aqui a gente vai trabalhar coisas parecidas, entre aspas, com esse tipo de situação. Só para exemplificar, certo? Não sei quem foi que lembrou, quem foi que não lembrou, mas é só por questão de exemplo. Mas eu trouxe muitos exemplos do livro hoje aqui para a aula, para ficar claro para todo mundo. Ok? Vamos prosseguir. Esse ponto aqui, ele é máximo, porque ele é maior ou igual que todo mundo, o máximo. Esse ponto aqui, ele é mínimo, porque ele é menor ou igual que todo mundo. Como eu estou falando de todo mundo, do domínio, eles são globais. Global e global. Certo? Prosseguindo. Aqui é a ideia de local. Eu vou repetir por questão de ênfase. Opa. Gente chegando. Boa noite, Leonardo. A gente hoje está fazendo a recapitulação rápida. A gente vai começar o capítulo 4 e vamos falar do tópico 4.1 hoje, que são os problemas de valores máximos e mínimos de uma função. E isso entra nas aplicações de derivadas que a gente estudou para fazer a prova anterior, o trabalho anterior. A gente está falando aqui de valores máximos e mínimos, certo? E aí a gente tem dois tipos de valores máximos e mínimos. O valor máximo global, que ele vale para todo e qualquer ponto da função, ele é maior do que todo mundo. O valor mínimo é menor do que todo mundo. E aí agora a gente vai falar de valores máximos e mínimos locais, dentro de um determinado destaque da função, certo? Então aqui a figura 2 mostra um gráfico de uma função f com máximo absoluto em D,
máximo absoluto em D e mínimo absoluto em A. Ó, o mínimo absoluto é esse ponto. O máximo absoluto é esse ponto. Eu vou chamar de absoluto ou global, dependendo da frase. Eu vou ficar trocando, mas saibam que é a mesma coisa. Eu acho o nome global mais fácil de você pegar a ideia de que é para todo mundo. Aí vamos observar aqui que na figura 2, se considerarmos apenas os valores de x próximos de b, por exemplo, quando ele fala os valores de x, é um destaque do domínio, certo? Um destaque que eu falo é você arrancar um pedaço. Se a gente restringir nossa atenção ao intervalo AC, beleza? Então, f de b, esse pontinho aqui, deixa eu pegar outra cor, esse pontinho aqui, dentro do intervalo AC, ele é máximo, ele é o maior de todos, mas ele é um máximo local, certo? Veja que aqui na definição formal, a gente tem uma pequena diferença. A diferença é essa, certo? A gente fala que o cara é um ponto de máximo local quando ele é maior que todo mundo dentro de uma determinada vizinhança, dentro de um determinado subconjunto do domínio, certo? Aqui nosso domínio, ele é no caso do A até bem que assim. Bem que assim, que eu vou chamar de F. O nosso domínio todo, ele é o segmento, o intervalo AF. E quando a gente olha para um cara que está aqui dentro, a gente está pegando o intervalo AC, ele está contido dentro do domínio da F, domínio de F. Vou trocar esse ponto para não confundir. Aqui é o ponto G. Certo? Beleza. Aí, quando eu olho para um determinado subconjunto do domínio e olho que o ponto lá dentro ele é máximo local. Da mesma forma, quando a gente olha para esse pontinho aqui, o A, dentro do intervalo AC, ele é mínimo, certo? Ele é um mínimo local, quando a gente está olhando para o destaque. Mas quando a gente olha para o intervalo todo, AG, ele é um mínimo global, certo? O que uma coisa não impede a outra. O que impede é, por exemplo, ele ser local, não necessariamente ele vai ser o global, porque quando a gente olhar para esse outro ponto é maior do que esse, certo? Mas se ele é global, quando eu tomar ele dentro de um intervalo, ele vai ser local também, sem nenhum problema, certo? O global, ele é agora o global pode ser local. E o local não pode ser global. Não pode ser global. Certo? Aí aqui é o menino aí que já jogaram Uno. O global, ele é o mais 4. Ele pode ir por cima do mais 2 e o mais 2 não pode ir por cima do mais 4, certo? Mesma ideia lá. O global, ele pode ser local, mas o local não pode ser global. Prosseguindo. A gente está falando muito do ponto. E a gente está recorrendo ao gráfico, certo? É natural a gente pensar em como calcular, como descobrir quando é que tem, quando é que não tem, certo? Antes a gente vai olhar uns exemplos para ver que nem sempre tem, beleza? Olha aqui, exemplo 2. Se eu tenho um f igual a x quadrado, uma função parábola, né? Uma função quadrática. Então, eu sei que para todo número ela é positiva, né? Para todo x ela é positiva. Consequentemente, esse f de 0 igual a 0 é esse pontinho bem aqui. Ele é o valor mínimo. Porque todo número ao quadrado é positivo. O menor número ao quadrado que existe é o 0.
Então, todo mundo tá do zero para cima, beleza? Então, isso quer dizer que existe um valor mínimo, que é o zero, mas não existe nenhum valor máximo. Por quê? Porque qualquer número eu consigo pegar ele e elevar ao quadrado. Qualquer número eu elevo ao quadrado. E esse quadrado é maior, né? Então, eu posso crescer infinitamente para cima. Essa imagem aqui, imagem quando eu falo é o desenho, ela pode ir embora aqui tranquilamente. Pá, tchau. E aí, para baixo, ela tá barrada aqui no zero. Só vai até o zero. Então, esse aqui é um exemplo de uma função que tem um valor mínimo, mas não tem um valor máximo. Pode acontecer dela ter um máximo e não ter um mínimo. É só você pensar na parábola de cabeça para baixo. Certo? O desenho vai ficar feio, mas é mais ou menos isso. Aqui, ela tem um valor máximo, que é o zero. Y, x. E ela não tem valor mínimo, certo? Como também pode ocorrer, por exemplo, aqui no x ao cubo, ela não tem nem máximo nem mínimo. Do gráfico da função, f de x igual a x ao cubo, mostrado na figura abaixo, temos que a função não tem nenhum valor máximo absoluto, nem mínimo absoluto. De fato, ela também não tem nenhum extremo local, certo? Professor, Oi. eu fiquei meio perdido nessa parte aí do ao quadrado. Teria como o senhor explicar novamente aí? Aqui? Isso, do valor. Não existiu valor máximo nem o mínimo aí, Ó, global. tu concorda comigo que tu entendeu o mínimo? O mínimo global sendo zero? Não, não entendi. Não entendeu? Pois vamos aqui devagar. Qual é a função? A função é f de x igual a x ao quadrado. Beleza? Tu concorda que todo número ao quadrado é um número positivo. Beleza? Beleza. Beleza. Então, f de x é f de x, que é x ao quadrado, ela é sempre maior ou igual que zero, correto? É Sim. positivo. Tranquilo? Só que f de x, que é igual a x ao quadrado, o zero é a imagem do f de zero. Porque é zero ao quadrado, certo? Então, tu pega isso aqui. F de x é maior ou igual que f de zero. Sempre. Quando eu digo sempre, é porque eu estou falando que vale para todo x pertencente aos números reais. Então, a gente volta bem aqui e caiu aqui, ó. Caiu bem aqui. Certo? Caiu nessa definição de mínimo absoluto. Então, esse cara aqui, ele é menor do que qualquer cara aqui da imagem. Então, ele é um ponto de mínimo. Esse zero é um ponto de mínimo. Melhorou? No caso, o máximo dele é que não vai existir, é? Como é que O é? máximo não existe, porque tu sempre consegue pegar um número maior do que outro, levar ao quadrado, levar ao quadrado, levar ao quadrado. E aí tu vai pro mais infinito e tu não tem nenhum fim. Ah, acho que entendi. Acho que entendeu? Por exemplo, tu entendeu o mínimo aí? Por que esse zero é mínimo? Sim, sim, entendi. Por que não existe um máximo? Se eu tivesse. Se existisse algum máximo, eu ia ter algum número, y, que ele é maior do que todo número ao quadrado. Qualquer número ao quadrado. Mas aí, qualquer número. Se eu pegar, por exemplo, o x igual ao próprio y, o que acontece? Então, estaria te dizendo que o x é maior do que ele mesmo ao quadrado. Só que isso aqui não acontece. Correto? Sim, sim. Entendi, entendi. Então, ele estoura para lá. Eu não consigo barrar esse x ao quadrado nunca. Certo? É aquela mesma ideia. Se x cresce infinitamente, o que acontece com x ao quadrado? Cresce também. Se ele cresce, ele não é barrado por ninguém. Então, não tem valor de máximo.
Beleza? Beleza, ficou claro. Ficou claro? A ideia aqui, ó, seria a mesma, só que ao contrário. Esse ponto bem aqui seria o ponto de máximo e não ia existir nenhum ponto de mínimo. E nesse daqui, eu não tenho nenhum mínimo e nenhum máximo. Certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Bora para frente? Bora lá. Esse aqui é um exemplo parecido com o que eu botei ali atrás, né? Essa função é essa bicha linda aqui. Dentro desse intervalo, ó. 1, menos 1, até 4. Certo? E aí, a gente pode classificar. Ó. Esse ponto aqui, ele é um ponto de máximo global, correto? Esse ponto aqui, máximo global. Esse ponto bem aqui, a gente pode botar ele como ponto. Se eu pegar só o intervalo de... Não, vou pegar ainda não. Eu posso pegar esse ponto bem aqui como um máximo local. Se eu pegar só esse intervalo aqui, certo? Esse ponto bem aqui, ele é mínimo global. Ele é o menor de todos. E aí, se eu pegar só esse intervalo bem aqui, ó. Esse pontinho bem aqui, ele é mínimo local. Esse ponto bem aqui, ó, ele pode ser um máximo local. Certo? Esse aqui, ó, como eu falei, ó, o f de 3 igual a menos 27, que é esse pontinho aqui, ele é um ponto de mínimo tanto local quanto absoluto. Ele é absoluto, logo ele é local, certo? Professor, Oi. no caso, se não tivesse essa parte de baixo aqui, aquele ponto ali que o senhor botou como mínimo local, ele seria um mínimo local, né? Que tá no zero, ninguém vai ser menor que ele. Aqui, se não tivesse o quê? No caso, se não tivesse essa parte Esse, da esse, curva para esse baixo, rabo aqui para baixo, né? isso, fosse É, para aqui seria cima. o mínimo. Ah, tá. Entendi. Aí ele poderia, por exemplo, não ter um mínimo global. Por exemplo, se ela bate bem aqui e volta, deixa eu fazer aqui. Se ela vem assim, aí esse ponto bem aqui é mínimo global, certo? Mas, se ela faz isso. Esses dois pontos aqui são mínimos locais, mas não existe nenhum mínimo global, porque o mínimo global tem que ser único. Beleza? Beleza. E aqui ela prossegue. Uma coisa que eu falei errado é que bem aqui não pode ser máximo local, porque a vizinhança tem que ser por dois lados. Isso. Esse ponto aqui ele não pode ser máximo local, porque quando eu tomo um destaque, eu tenho que tomar um destaque para os dois lados. E para os dois lados, ele não, a função acaba bem aqui, ó. O ponto, esse aqui são os limites dela. Pronto. Beleza. Alguma pergunta? Posso ir? Acho que agora é quando é que ela existe. A gente vai ver primeiro quando é que ela existe. Ela que eu digo, o ponto de extremo. O ponto máximo ou mínimo absoluto. Ou local. Depende do tamanho do domínio ou da questão, né? Porque a questão pode botar você dentro do subconjunto do domínio ou lhe dar diretamente o domínio. Por exemplo, bem aqui, ela te deu diretamente um domínio. Mas pode ser que ela diga assim, seja o domínio da função os números reais. Aí depois olhe para a função no intervalo 1 menor ou igual que x,
menor ou igual que 5. Aí isso aqui é um destaque dos números reais. É um pedacinho. Agora, antes da gente ver como é que calcula esses números, esses valores extremos, é interessante primeiro saber se eles existem, né? Para a gente poder calcular. Então, quando é que a função vai ter um valor extremo? O sentido do ter aqui é existir. Existir. Beleza? Quando é que vai existir um valor extremo? Aí, a resposta vem desse teorema do valor extremo. E aí a gente precisa, como eu falei no começo da aula, saber o que é uma função contínua, certo? E aí, o teorema diz o seguinte: se a função for contínua no intervalo fechado, então ela assume um valor de máximo absoluto e um valor de mínimo absoluto em certos números aqui dentro, certo? Ah, pode ser os bicos que eu falo, pode ser o limite, ou pode ser os extremos, por exemplo, o máximo pode ser o A? Pode. O máximo pode ser o B? Pode. O máximo pode ser um valor entre A e B? Pode. O mínimo também? O mínimo também, certo? O teorema do valor extremo está ilustrado aqui nessa figura 7. Observe que um valor extremo pode ser assumido mais de uma vez. Embora o teorema do valor extremo seja intuitivamente muito plausível, a demonstração é difícil, certo? Então vamos lá. Se eu tenho um intervalo A até B, eu posso atingir um valor extremo de máximo e um valor extremo de mínimo. Eu posso atingir um valor extremo de máximo e não atingir um valor extremo de mínimo, certo? Ou atingir um valor extremo de mínimo na fronteira, no finalmente aqui. Ou poderia atingir o valor de mínimo aqui no comecinho, certo? Ou eu posso até mesmo atingir duas vezes o valor de máximo. No caso aqui, ele não teria um global, ele teria dois locais, né? Um local aqui, um máximo local aqui. E aí ele teria um mínimo local, um mínimo global, que também é local nesse aqui de baixo. Certo? Então, quando é que a gente vai ter um valor extremo? Quando é que eu posso garantir que ele existe? Eu só posso garantir se minha função for contínua em um intervalo fechado. Fechado. Ah, professor, mas se eu tenho uma função do jeito que você desenhou ali no começo. Pronto. Do jeito que eu desenhei lá no começo. Uma função que tem um buraquinho aqui. Certo? Quando eu só não posso brincar com esse buraco. Se minha função, se eu definir ela daqui até aqui, dentro desse pedaço, eu tenho um intervalo fechado. Aí eu vou ter esse desenho, né? Esse desenho aqui. Aqui dentro eu tenho um máximo e um mínimo local. Aí eu pulo ele, né? Porque senão eu vou quebrar a continuidade. Se eu for para cá, eu tenho um máximo e um mínimo local, sem nenhum problema. Eu só não posso olhar bem aqui dentro, ó. Bem aqui dentro desse intervalo. Vou botar aqui os nomes. A, B, C e D. Quando eu olhar para AB, de boa. Quando eu olhar para CD, de boa também. Quando eu olhar para BC, aí quebra. Quando eu olhar para AD, aí quebra também, certo? Se tiver um pontinho que tem buraco, que tem descontinuidade, quebra as pernas. Beleza? Então, eu tenho que verificar isso e isso. Se meu intervalo for aberto, também não dá certo. Certo? Exatamente, porque se ele for aberto, ele tem um buraco. Beleza? Lembrando aqui, vou só fazer um remember. Aqui eu tenho a reta real. Se eu tiver bolinha fechada, e aqui eu tenho 2. Isso aqui é o intervalo fechado, 2. Certo? Se eu tiver retinha real, intervalo aberto, 2. Esse intervalo são só esses números aqui.
Isso aqui é o intervalo aberto 1, 2. E quando eu olhar para isso aqui, eu vou ter buraquinho nas pontas, ó. Vou ter um buraquinho tipo aqui na ponta. Ou dentro. E aí a gente não consegue, a gente perde a ideia da continuidade. Então, quando é que a gente vai poder ter um valor de extremo? Ou seja, um valor máximo, um valor mínimo, local ou global? É quando minha função for contínua dentro de um intervalo fechado. Fechado, ó. Ok? Então vamos lá. Observe que em nenhum momento a gente citou como a gente encontra esses pontos. Aqui vai ser o lance da aula. O grande lance, né? Bastante. Pronto. O teorema do valor extremo afirma que uma função contínua e um intervalo fechado tem valores de extremo, valor máximo e o mínimo. Contanto, não nos diz como encontrar esses carinhos. E aí, agora a gente vai começar a trabalhar em como calcular eles, certo? A figura 10 mostra o gráfico de uma função f com máximo local em C e mínimo local em D. Parece que nos pontos de máximo e mínimos, as retas tangentes são horizontais. E, portanto, cada uma tem inclinação zero. Aí a gente vai lembrar de quem? Da nossa amiga derivada. Quem era a derivada? Era o coeficiente angular da reta tangente. Ou seja, a inclinação. Se eu estou observando que a inclinação é zero, é porque a derivada é zero. Então, já temos um meio assim de como calcular esses rapazes. Aí ele botou aqui, sabemos que a derivada é a inclinação da reta tangente. Assim, parece que f' de C é igual a zero e f' de D é igual a zero. O teorema a seguir, devido a Fermat, ele afirma isso. Afirma que isso é sempre verdadeiro para funções diferenciáveis, certo? Então, o que o teorema de Fermat diz? Que se eu já sei que o ponto é máximo ou mínimo local, eu já sei que ele é máximo ou mínimo local. E essa derivada existe, então ela é zero, certo? Eu já sei, foco nisso, eu já sei que ele é mínimo ou máximo local, beleza? Se a derivada existir, então a derivada é zero. Ok? Professor, se eu calcular a derivada e zerar, encontrar um ponto, aquele ponto é de máximo? Não, não necessariamente, certo? O exemplo que a gente até tinha falado aqui, ó. Essa função não tem máximo nem mínimo local em nenhum ponto. Mas, quando eu olhar para ela, ela é x ao cubo. Quando eu pego a derivada, é 3x ao quadrado. Quando é que isso aqui vai ser zero? No zero. Ok? Mas ela não tem máximo nem mínimo local. Como a gente pode ver aqui. Ela não tem máximo nem mínimo local. Observe que ela é sempre positiva para o x positivo, ou sempre negativa para o x negativo. Certo? O fato é que ela tem uma tangente horizontal em 0, 0. E em vez de ter máximo ou mínimo nesse 0, 0, a curva cruza sua reta tangente horizontal. Quer dizer só que bem aqui a derivada é zero. Tá? A derivada ser zero, o que eu estou dizendo? Se ele é máximo, equivalentemente mínimo, local, então f' dele é zero. Eu não estou falando nada de derivar igual a zero. Eu estou falando que se ele já for, a derivada é zero. Beleza? A função módulo. Função módulo, ela tem seu valor mínimo local e absoluto em zero. Certo? Mas o valor não pode ser encontrado por considerar isso aqui. Porque como a gente, não sei se a gente viu isso, mas não existe essa derivada aqui dessa função módulo, porque ela tem um ponto de bico. Quando ela tem um bico assim, a gente não pode calcular a derivada aqui. Não tem como olhar qual é a reta tangente aqui nesse ponto. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser aquele.
Então, quando a função tem uma ponta assim, a gente não fala de derivada dela, porque a derivada não vai existir. Mas, bem aqui, é um mínimo global, certo? Então, de novo, repetir pela terceira vez, o foco é, se a gente já sabe que ela é máximo ou mínimo global, então, essa derivada é nula, se ela existir, beleza? Aqui, temos um caso que ela é nula, mas não é ponto de máximo nem mínimo. E aqui a gente tem um caso de ponto mínimo, mínimo local e absoluto, que a derivada não existe. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. O teorema de Fermat sugere que a gente deva começar olhando para aquelas derivadas igual a zero. Certo? Ou onde não existe. Mas a gente vai começar a classificar os valores. A gente classificou. Alguém falou? A gente classificou os pontos, os valores, como valor de máximo local, mínimo local, máximo global, mínimo global. Agora a gente vai botar um outro tipo de ponto, um número crítico, ou ponto crítico de uma função. Certo? Agora sim, quando a gente fala de ponto crítico, é que a deriva igual a zero. Deriva igual a zero, ou se a derivada não existe, é um ponto crítico. Certo? Depois, mais na frente, a gente vai linkar as duas coisas. Máximos globais e mínimos globais ou locais com números críticos. Certo? Então, vamos lá. Um exemplo é, calcule os números críticos ou pontos críticos dessa função. Qual é o procedimento? O procedimento é derivar igual a zero. Certo? Como essa função aqui ela é um produto entre dois polinômios, a gente já sabe que ela tem derivada, né? E aí a gente vem para a regrinha do produto, de boa. Deriva, aqui ele fez o contrário, né? Segura o primeiro, derivou o segundo. Depois ele segurou o segundo, derivou o primeiro. Beleza, ele encontrou esse bicho feio aqui. Aí ele botou o mesmo denominador. E depois encontrou essa expressão. Essa aqui é f' de x, certo? F' de x. Encontrou 12 menos 8x sobre 5x elevado a 2 quintos. Aí minha pergunta é, quando é que isso aqui vai ser igual a zero? Aí a gente vai pegar f' de c igual a zero. Beleza? Quando é que isso aqui vai ser igual a zero? Isso aqui vai ser igual a zero quando o numerador for igual a zero, certo? Então, f' de c é igual a zero quando 12 menos 8c for igual a zero. Aí, começar a brincar aqui, eu tenho que o c é 8 sobre 12, que é a mesma coisa de 2 sobre 3. Oh, 2 sobre 3, errei. Errei. Eu jogo 8 para lá e depois trago 8 para baixo. Fico com 12 sobre 8. É 3 sobre 2. Pronto. Para esse x, para x igual a 3 sobre 2, esse ponto aqui, ele é crítico, certo? Esse ponto aqui, o ponto c igual a 3 sobre 2, é um ponto crítico. Por quê? Porque eu derivei e quando eu jogo nesse ponto dá zero. Aí então, sempre lembrando que ou ela é zero ou ela não existe. Quando é que ela não existe? É quando esse denominador aqui é zero. Quando é que esse denominador é zero? Quando esse próprio x é zero. O ponto é c igual a zero também é um ponto crítico. Então, esses são os dois pontos críticos daquela função, certo? Então, vamos lá. Isso que a gente já viu. Do que vem para cá. É só uma simplificação. O teorema de Fermat, o que é que ele diz lá? Diz que se um ponto for máximo ou mínimo local, e a derivada existe, então ela é zero. Só que a gente acabou de ver que um número que tem derivada zero, ele é um número crítico. Então, a conclusão, só trocando as palavras aqui, botando um negocinho mais bonito. Se minha f tem um ponto de máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico, certo? Derivada de C é igual a zero. Se ele é um ponto de máximo local, ele tem derivada zero. Se ele é um ponto de mínimo local, tem derivada zero. Beleza?
Já agora, acho que a gente vai partir para o método para encontrar os pontos, certo? A gente já sabe que, se eu sei que ele é mínimo, máximo local, a derivada dele é zero. Mas como é que eu encontro um valor de máximo, um valor de mínimo, certo? Aí aqui é o ponto alto da aula, já é o final, os finalmente. Os finalmente. Então vamos aqui. Para encontrar um ponto máximo ou mínimo absoluto de uma função contínua com intervalo fechado, ou seja, o critério de existência está sendo cumprido, ou seja, quando é que existe um ponto de extremo, ou seja, um ponto de extremo é um ponto mínimo ou máximo, né? Quando é que esses pontos vão existir? Quando a função é contínua mais intervalo fechado. Intervalo fechado. Esses dois critérios estão sendo cumpridos. Observamos que ele é local, nesse caso ocorre em um número crítico, ou acontece em uma extremidade do intervalo. Assim, o seguinte procedimento funciona em 3 etapas. O método do intervalo fechado, para encontrar valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua em um intervalo fechado, encontre os valores de f nos números críticos, certo? Procure quem são os números críticos. Encontre os valores de f nas extremidades, f de A e f de B. O maior entre os valores dessas duas etapas é o máximo absoluto e o menor é o mínimo absoluto. Fácil. Então, vamos lá. Como é que está aqui no exemplo? Encontre os valores máximos e mínimos absolutos da função dada aqui. X à terceira menos 3x² mais 1. E o nosso intervalo é o intervalinho menos 1 meio, 4. Opa, fechado no 4. Uma vez que a f é contínua aqui dentro desse intervalo, tudo bem. A gente vai usar o método do intervalo fechado. Primeiro ponto, encontrar a derivada. Encontrou a derivada aqui. Certo? E aí, uma vez que f' de x existe para todo x, os únicos números que vão zerar isso aqui é o 0, porque 3 vezes 0 zera tudo, e o 2, o mais 2, porque ele zera esse pedacinho aqui. Então, eu fico com 3 vezes 2 vezes 2 menos 2, que é 0, zerou tudo. Certo? Então, esses dois são os dois pontos críticos. Observe que cada um desses números críticos está nesse intervalo. O intervalinho aberto. Ó. Certo? Nenhum deles é o valor da bica aqui, do final. O começo nem o final. Então, a gente vai calcular quanto é o f de cada cara. O f de 0 é 1. Quando eu jogo 0, isso aqui 0, isso aqui 0, eu fico só com mais 1. O f de 2 aqui dá 8, menos 3 vezes 4, 12, mais 1, que dá menos 4, mais 1, menos 3, menos 3. Beleza. E os valores nas extremidades? Os valores nas extremidades, calculo o f de menos 1 meio, dá 1 oitavo, e o f de 4, que dá 17. O que foi que a gente encontrou? Qual é o maior número de todos? É o 17. Então, qual é o máximo global? Global. É o 4. Quem é o mínimo global? Quem é o menor desses? É o menos 3. Então, o mínimo global é o ponto 2. Certo? Comparando os 4 números, vemos que o valor máximo é o F4. E o valor mínimo é o menos 3. Então, esse ponto aqui é o ponto de mínimo global. O valor dele é o menos 3. Esse ponto aqui é o ponto de máximo global. Esse valor aqui. O ponto é o 4. O valor do ponto é o 17. Certo? Encerramos por aqui hoje. Se tiver alguma dúvida, quiser que eu repita alguma coisa, estamos aqui. Senhor, tem como você repetir essa última parte aí? A última parte? Aqui. De quem realmente é o ponto, quem é lá global.
Tu pegou essa ideia aqui de... Tu entendeu isso aqui? Os 3 passos? 3 passos. Até o crítico. Pegar o crítico e pegar as extremidades. Depois você vai comparar. Vou apagar aqui tudo. Fazer de novo. Bora lá. Tu pegou aqui a ideia do crítico? São esses 2 Sim, caras. até o crítico eu entendi. Beleza. Esses 2 pontos são críticos, porque eles eram a derivada, ok? Então, de acordo com o procedimento, a gente olhou os pontos críticos e eles não são nenhum desses 2 caras, que são as extremidades do domínio, do intervalo, certo? Aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a imagem deles. F de 0, jogo 0 aqui, 0, 0 e dá 1. Jogo 2 aqui, dá 8 menos 12 mais 1, dá menos 3. Então, o F de 2 é menos 3. Certo? Tudo bem? Certo. Esses 2 aqui são pontos que zeram a derivada. Eu estou olhando qual é a imagem deles. Certo? E aí, o passo 2. Esse aqui é o passo 1. O passo 2. Encontre os valores nas extremidades do intervalo. Quem são as extremidades? O menos 1/2 e o 4. O que é encontrar o valor é olhar a imagem dele. Certo? Quem é o menos 1/2? Aí fica menos 1/2 ao cubo menos 3 vezes 1/2 ao quadrado mais 1. Opa. Aqui é menos 1 sobre 8 menos 3 sobre 4 mais 1. Certo? Isso aqui dá exatamente 1 sobre 8. Ok? E a outra ponta é o 4. F de 4 vai dar 17. Eu puxei aqui, não fiz a conta não. Beleza, Pedro? Beleza. Beleza, né? Agora a gente vai comparar o 1, o menos 3, o 17 e 1/8. Quem é o maior de todos? 17. Correto? Beleza. Quem é o menor de todos? Menos 3. Menos 3. Beleza. Esses 2 valores, o 3 e o 17, menos 3, desculpa. É como se eu tivesse aqui. Aqui. Opa, tá errado. Aqui é o menos 3 e aqui é o 17. Certo? Aí, o que é isso? Esses caras aqui são imagem de algum ponto, certo? Esse aqui é o valor mínimo de F. E esse aqui é o valor máximo de F. Beleza. Agora, esses aqui são os valores. Eles são imagem de alguém. Quem são os alguém? Esse aqui é o valor máximo, o valor mínimo de F. Esse cara aqui, ele é o F de 2, correto? E esse cara aqui, ele é o F de 4. Beleza? O 2, ele é o ponto de mínimo. O 4, ele é o ponto de máximo. Como a gente está falando dos absolutos, eles são globais. Ponto de mínimo global, ponto de máximo global. Melhorou? É porque eu estava confundindo que o ponto era o menos 13 e 17. Eu Não, fiquei eles são os confuso. valores. Eles são só a imagem, né? A imagem dos pontos, correto. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ficou claro? Entendi. Mais alguém? Se Obrigado. quiseram
quiserem, eu posso repetir de novo, sem problema. Botei aqui a próxima folha. As questões lá do livro que eu estava olhando. Que, para quem quiser, dá uma olhadinha nessas questões aqui, dessa página aqui. Certo? Beleza? Eu não sei se alguém chegou depois, se alguém faltou. Faltaram, né? Que acho que nessa turma tem uns 25, 26 por aí. Eu Professor, vou volta aí para. nas questões aí, pra me anotar aqui. Ah, beleza. Página 254. Essas questões aqui. Tem algumas questões lá de desenhar gráfico, mas a gente vai falar de esboçar gráfico só depois. Para essa próxima prova, eu vou pedir que vocês arrumem régua para fazer, porque eu acho que vai ter desenho. Como tem desenho, eu tô querendo fazer essa prova, uma prova mais tradicional, que não é um trabalho nem nada, é prova mesmo. Também pra gente andar um pouquinho mais ligeiro. Notou aí? Sim, anotei. Eu vou parar a gravação. Amanhã